Um sonho distante, porém real. Uma negociação que envolve muito mais esperança do que otimismo. Eu tô falando aqui de Manuel Lanzini, meio-campo argentino de 30 anos, que foi o camisa 10 do West Ham pelas últimas 7 temporadas. Um nome que hoje é o grande alvo do Vasco da Gama para ser o camisa 10. Um nome que o torcedor vascaíno tem dúvida, receio, desacredita de uma possível contratação. Mas a gente aqui neste Acorda Vascão vai fazer questão de trazer a vocês tudo o que está acontecendo nesse momento entre Vasco e Manuel Lanzini. Um nome que se encontra livre no mercado, tem a proposta do Vasco já em mãos e está nos Estados Unidos em lua de mel com a sua esposa. O que irá acontecer? Fica a dúvida, mas a gente irá fazer questão de esclarecer a vocês neste momento como está a situação. Além disso, neste Acorda Vascão também falaremos sobre Lianco, uma informação que não caiu bem na noite de ontem. Possivelmente o Lianco, mesmo diante de um acerto entre Vasco e seu empresário, uma proposta considerada boa, o Southampton de início não aceitou a proposta e o Lianco automaticamente se afasta do Cruz Maltino. A gente vai falar sobre isso, falaremos também sobre saída de alguns atletas. Um dos jogadores hoje do elenco do Vasco estará de saída para Mongólia. A gente vai falar sobre isso. Mongólia não, né? É Mongólia, se eu não me engano. A gente vai falar sobre isso. É o Vinícius Paiva, atacante. Moldávia, o país que ele estará se transferindo. A gente vai falar então sobre isso, vamos falar sobre Lianco, vamos falar sobre a situação envolvendo Manuel Lanzini, Marlon Gomes, Maicon, o zagueiro. Então, o que não falta neste Acorda Vascão é notícia para você, torcedor vascaíno. E olha, faltam 2 dias para Vasco e Goiás na próxima quinta, hein? Se prepare, torcedor. É decisão, é semana quente, é semana de pressão. E é claro, aqui no canal do Gigante Vasco você ficará completamente informado sobre todas as informações do nosso Gigante da Colina. Antes, porém, de começar esse vídeo, quero falar com você que está aí do outro lado, ó. Você que está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E, meu amigo, se você ainda não é inscrito, porque está chegando agora, se inscreva. A gente está aqui todos os dias, às 7 horas, agora com a Acorda Vascão, às 2 horas, 3 horas com o Fala Gigante e o Boa Noite Gigante por volta de 8 horas da noite. Aqui no canal do Gigante você sempre ficará muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, me dê esse voto de confiança, se inscreva. Se você não curtir, tire a sua inscrição nos próximos dias. Porém, se você já está aqui todo dia, assistindo os nossos vídeos, gosta do nosso conteúdo e ainda não é inscrito, agora chegou a hora. Se inscreva, falta pouco aí pra gente chegar a esses 100 mil inscritos, reta final, menos de 5 mil pessoas. Venha fazer parte dessa família que tá aqui diariamente falando de Vasco pra você. Além disso, deixe também o seu like e, é claro, os comentários aqui embaixo, deixe a sua opinião. Manuel Lanzini é um bom reforço? Vou fazer questão de responder a você aqui embaixo. Tranquilo? Então, deixe a sua opinião. Porém, vambora, né, rapaziada? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui, primeiramente, este vídeo, antes de falar sobre chegadas, falar sobre saídas. Ontem, na parte da noite, né, no Boa Noite Gigante, a gente trouxe isto. Mas como eu gosto de fazer, eu sempre, antes de começar um vídeo, eu gosto de contextualizar, introduzir, para esclarecer a situação. O Vasco, nessa janela de transferências, irá tomar uma outra atitude. A gente já vem falando sobre isso com vocês. O Vasco não irá investir em compra dos direitos econômicos federativos. O Vasco vai investir nessa janela de transferências em pagar um salário um pouquinho mais alto aos atletas que chegarão. O Vasco tem o objetivo por pegar jogadores livres no mercado. Manuel Lanzini é um desses nomes que estará livre no mercado e o Vasco negocia. O Maicon, por exemplo, é um jogador, zagueiro, praticamente acertado, que o Vasco conseguiu a sua contratação através de uma rescisão contratual junto ao Santos, ou seja, livre no mercado. O Serginho, que chegou ontem ao Rio de Janeiro, livre no mercado após uma passagem na Turquia. E além disso, o Vasco tenta negociar junto ao Southampton um empréstimo ao clube inglês. O Vasco tenta negociar junto ao Fernando do Sevilla uma rescisão contratual para pegar o atleta livre no mercado. Essa é a forma com que o Vasco vai agir nessa janela de transferências. Não investir o seu dinheiro na compra de direitos econômicos federativos, mas no salário um pouco maior. O Lianco, caso venha, receberá um salário alto. O Fernando, caso venha, receberá um salário alto. Isso também acontecerá com o Lanzini, isso também acontecerá com o Maicon, isso também acontecerá com o Serginho. Por quê? Pois são jogadores mais rodados, mais experientes e automaticamente um salário maior eles recebem.
Essa é a atitude que o Vasco tomará nesta janela de transferência, a forma com que o Vasco irá se posicionar. E para isso, o Vasco precisa ter espaço na sua folha salarial. Além de aumentar a sua folha salarial, que hoje gira algo em torno dos 8 milhões de reais para 10 milhões de reais, o Vasco tem por objetivo tirar alguns jogadores do seu elenco para abrir espaço e utilizar essa grana, né, que o Vasco irá conseguir negociando atletas para investir em salário de outros jogadores que estarão para chegar. Dentre isso, há uma lista hoje no Gigante da Colina do Gigante da Colina que o Vasco tem ali de atletas para negociar, para se ver livre na próxima janela de transferências. Dentre essa lista, tem nomes de Miranda, zagueiro, Paulo Vitor, que tem um empréstimo até o dia 30 e vai retornar ao Inter, Rauan Cruz, que deve retornar ao Santos antes do término do seu empréstimo, que terminaria, né, no final desse ano, Galarza, que recebeu sondagens, é um atleta da seleção do Paraguai, está entregue hoje à seleção e o mercado analisa com bons olhos uma transferência do Galarza. Rodrigo também deve ser emprestado e mais um nome que já está praticamente fechado, que é o Vinícius Paiva. Informação que tivemos na noite de ontem, através lá do jornalista Joel Silva do Lance, é que o Vinícius Paiva está a caminho do Sheriff da Moldávia, um clube do futebol da Moldávia, um clube que vem disputando, inclusive, Liga dos Campeões nesses últimos anos. O Vinícius chegou até no início desse ano de 2023, após uma grande Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Ituano, recebendo a proposta do Ludogorets, lá da Bulgária. O Ludogorets fez uma proposta por empréstimo ao Vasco da Gama até o final do ano, com uma opção de compra. Porém, como o Vinícius vinha de uma grande Série B, o Barbieri quis contar com o jogador para o restante do ano. Mas durante o dia a dia o Barbieri viu que não daria para contar com o Vinícius como era esperado. Então o Vasco tentou segurar, não conseguiu, colocou o Vinícius no mercado novamente, mas uma oferta chegou e o Vasco entende que é o momento ideal para liberar esse jogador. Informação que temos é que ele vai de fato para o Sheriff da Moldávia com um empréstimo com opção de compra. Então o Vasco já abre um espacinho na sua folha salarial com a saída do Vinícius. A expectativa é que esses outros atletas que eu acabei de citar a vocês também estejam de saída para dar espaço à folha para o Vasco contratar novos jogadores. Um atleta que já está fechado é o Serginho, que desembarcou ontem na cidade carioca. Porém, o Vasco ainda irá negociar com mais nomes. Dentre esses, Maicon. Maicon, zagueiro hoje do Santos, de 34 anos, tem tudo para fechar com o Gigante da Colina. O projeto do Vasco já foi apresentado ao jogador, o atleta gostou do projeto, acredita que pode ajudar o Vasco a sair dessa situação. O Vasco busca jogadores experientes e vê no Maicon essa bagagem, essa experiência necessária para livrar o Vasco desse momento difícil. Lucas, o Maicon vem para ser titular? Não. Maicon não virá para ser o titular e já nós iremos complementar ainda mais essa informação. O nome que o Vasco de fato procura para ser o titular é o Lianco, não o Maicon. O Maicon vem para compor elenco. E, gente, de verdade, tô vendo muitas pessoas falarem: pô, Lucas, o Maicon não é nem titular no Santos, o que o Vasco tá fazendo contratando esse jogador? Gente, vamos ser sinceros, o Maicon não é titular no Santos hoje. Mas você acha o Maicon pior que o Robson Bambu? Eu não acho. Você acha o Maicon pior que o Miranda? Eu não acho. E o Miranda foi titular contra o Flamengo. E o Vasco tomou essa pecada de 4. Você acha o Maicon pior que o Lincoln, jogador do Sub-20 que estará entrando em campo nessa quinta-feira contra o Goiás? É claro que não. Então o Vasco no Santos é reserva. Mas o Maicon no Santos, é reserva. Mas no Vasco iria ser titular absoluto. E o Vasco não quer esse atleta para ser titular. Quer ele para compor elenco. O titular o Vasco ainda irá procurar no mercado. Então, Maicon vindo para ser um reserva é um baita de um nome, na minha opinião. O Vasco precisa de jogadores experientes, com costas largas, com bagagem, e o Maicon é esse nome. As partes ainda estão se acertando. O Maicon, junto ao Santos, tenta sua rescisão contratual. A expectativa é que ela saia nesses próximos dias e a partir da rescisão o Vasco irá assinar esse vínculo contratual com o atleta. Já houve conversa, ele está muito empolgado e de 100%, 90% realmente de chances de esse negócio dar certo. Maicon, como eu falei aqui a vocês, vem para ser reserva. O titular da posição que o Vasco busca no mercado é o Lianco. Lianco, jogador de 26 anos, que pertence ao Southampton. A proposta está na mesa do jogador. O jogador agradou-se com a proposta feita pelo Vasco da Gama. Lucas, qual é a proposta? Falo aqui a vocês agora, neste Acorda Vascão. Repito, inclusive, pois já trouxe 1 milhão de euros por um empréstimo até o dia 30 de junho de 2024. Caso o atleta, durante esse período de um ano,
no Vasco faça 60% dos jogos, o Vasco irá pagar ao Southampton mais 4 milhões de euros. No total, uma compra no valor de 5 milhões de euros, algo em torno dos 25 milhões de reais. Esse é o valor que o Vasco está disposto a pagar pelo Lianco. Foi colocado à mesa do Lianco. O Lianco, aceitou. Pediu para o Vasco dar andamento, levar essa proposta do Southampton. Inclusive, segundo informações, o projeto que o Vasco apresentou, além da proposta, foi boa. O Lianco agradou-se do projeto apresentado pelo Vasco e quer jogar no Gigante da Colina. O Lianco tem o desejo de voltar ao futebol brasileiro. O Lianco tem passagens por Bolonha, o Lianco tem passagens por Torino, o Lianco tem passagens por Southampton. O Lianco já está há alguns anos no futebol europeu e quer voltar ao Brasil. Informação que eu tenho em mãos é que o desejo do Lianco é voltar à seleção brasileira, é voltar a ser um nome cotado para a convocação. Hoje ele não é esse nome, e ele no Vasco almeja isso. Então quer voltar ao Brasil para voltar aos holofotes. Gostou do projeto apresentado pelo Vasco. Pediu para dar andamento. O projeto que o Vasco tinha, a proposta que o Vasco tinha lá no início do ano, foi feita novamente, essa que a gente acabou de passar. Porém, informação que temos é que de primeira o Southampton não se agradou dessa proposta, dos 25 milhões de reais num total pela contratação do jogador. Por que o Southampton não se agradou dessa proposta? O Southampton, na época, quando comprou o Lianco do Torino, pagou 8 milhões de euros. Um valor um pouquinho superior ao que daria o geral caso o Vasco conseguisse a contratação, né? Comprasse os direitos econômicos todos do atleta lá na janela do ano que vem. Então o Southampton acredita que pagou mais e não quer vender por menos. Isso é um dos pontos. Outro ponto, o Southampton não quer o empréstimo do jogador, quer a venda em definitivo. Quer que o atleta venha a ser vendido nesta janela de transferências. Se for para ganhar o dinheiro, que ganhe agora. Até porque, colocando num contrato que para o Vasco comprar, terá que ter o Lianco 60% dos jogos com a camisa do Cruz Maltino. Southampton fez ali uma interrogação. Colocou uma interrogação na proposta. E se o Lianco se machucar? O Lianco não irá disputar os jogos e voltaria no que vem para o clube inglês desvalorizado. Esse foi um dos pontos que fez o Lianco se afastar do Vasco da Gama, fez o Vasco se afastar da contratação do atleta. E outro ponto, a janela do futebol europeu está se abrindo. O Southampton caiu para a Série B do campeonato inglês e o Southampton sabe que o Lianco é um ativo. É um nome que o mercado olha com bons olhos. Então, exatamente por esse motivo, o Southampton tem o desejo de esperar a janela abrir, esperar outras ofertas para ver qual será melhor para o clube. Essa é a informação que a gente tem. Lucas, a chance do Vasco fechar? Sim, porque o Lianco não quer vestir a camisa de outro clube da Europa. O Lianco hoje tem como projeto para sua carreira um retorno ao futebol brasileiro. O Lianco quer voltar para o holofote. Porém, é claro, diante de tudo o que está acontecendo, diante da postura do clube inglês, mesmo com esse desejo do Lianco, as negociações podem ser dificultadas. O Vasco quer, o Lianco se agradou, o Lianco gostou do projeto, mas o Southampton não gostou da proposta do Vasco e vai esperar dar andamento à janela, que irá abrir no dia 1º de julho. Essa é a situação. E aí a gente parte para mais um ponto. Lucas, então quer dizer que o Vasco não fechando com o Lianco, o titular será o Maicon? Não. Segundo informações ontem na parte da noite do canal Atenção Vascaínos, mesmo diante do Vasco tendo o Lianco como plano A, o Vasco já tem traçado no mercado planos B. Nomes já estão mapeados para que caso o Lianco não venha, caso o Vasco não consiga fechar a contratação do Lianco, outros nomes possam chegar ao Gigante da Colina. Essa é a informação. Maicon vem, mas o Vasco irá trazer um jogador para ser o titular desse sistema defensivo. É claro, eu, Lucas, gostaria muito do Lianco. O Lianco quer o Vasco da Gama. Esse desejo do atleta pode pesar sim para uma conversa com o Southampton pela liberação do jogador. Mas diante de tudo que está acontecendo, pela pressa que o Vasco tem até mesmo de buscar um nome no mercado do futebol, o sonho, esse casamento, essa novela entre Vasco e Lianco pode acabar não tendo um final tão feliz para ambas as partes. Porque o Vasco quer, o Lianco quer, mas o Southampton, que é o clube que detém os direitos econômicos do atleta, acaba travando o negócio. Você também acha que o Lianco é um bom nome? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Gente, para finalizar aqui o vídeo, quero falar sobre Lanzini. O que acontece? Hoje, o Vasco é um clube vice-lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. Um clube que vem 2 anos na Série B. Um clube que está 5 jogos seguidos perdendo. Flamengo, Inter, Bahia, São Paulo, Santos. Um clube que o torcedor vascaíno está completamente sem esperança.
Essa é a realidade. E a partir do momento que a gente ouve o nome de Manuel Lanzini, o nome que foi o camisa 10 do West Ham, o nome de seleção da Argentina, o nome de River Plate, automaticamente torcedor, você que está aí do outro lado, e se eu estivesse aí no seu lugar, eu também entenderia, olha e fala, cara, você tá de brincadeira, é mais um canal que tá tentando me enganar com informações. E não, torcedor, não é. Manuel Lanzini é o nome que o Vasco procura. Fiz questão de falar mais sobre o Manuel Lanzini nesse Acorda Vascão para esclarecer a você a situação. O Manuel Lanzini tem uma proposta em mãos do Vasco da Gama. O Vasco formalizou uma proposta pelo jogador. Uma proposta, gente, como eu falei com vocês no Boa Noite Gigante de ontem, volto a repetir aqui a vocês. Uma proposta considerada boa. O Vasco acredita ter apresentado uma boa oferta ao jogador. Essa é a informação que nós temos. O Vasco tem um desejo muito grande. O Vasco hoje conta com o apoio da empresa norte-americana, da 777 Partners, que estão, inclusive, segundo informações, muito empenhados para trazer o Lanzini ao Vasco com uma resposta ao torcedor vascaíno. Essa é a informação que a gente tem. E como foi a informação do jornalista Lucas Pedrosa? Há uma esperança grande do Vasco para conseguir ter um desfecho positivo. Não há um otimismo, pois é um nome complicado. Um nome que ficou 6 anos no West Ham, vestindo a camisa 10, não é um nome fácil. É um nome que tem mercado na Europa, é um nome que tem mercado em vários clubes do futebol sul-americano. É um nome forte, é complicado, não é uma negociação fácil, é uma negociação complexa. Há clubes da Arábia, há clubes da Europa, há clubes da América do Sul interessados na contratação do jogador. Então não há um grande otimismo, visto que há um mercado muito cheio de opções para o Lanzini, mas há uma esperança de um desfecho positivo, pois além do Vasco, o Cruzmaltino conta com esse apoio da empresa norte-americana. É um desejo, é o sonho de consumo do Cruzmaltino ter o Lianco como camisa, o Lanzini, como camisa 10. Hoje a 10 não está entregue a ninguém. O Vasco, desde o início do ano, tem o planejamento de trazer um craque para vestir a camisa 10. Não à toa deixou esse número separado e não entregou a ninguém durante todo esse período. Está guardado para o craque. E o Vasco quer dar essa 10 ao Lanzini, torcedor. Essa é a informação que nós temos. O que está acontecendo? A proposta já está na mão. Uma proposta considerada boa. Porém, o Lanzini está na lua de mel. E um parênteses aqui a vocês. O Lanzini colocou uma foto, uma imagem nas redes sociais junto com a sua família. Em 23 minutos de postagem, mais de 550 comentários já haviam acontecido de torcedores cruzmaltinos comentando Vasco na imagem. Essa é a situação. Há algum tempinho atrás, o Paulo Brax, durante uma entrevista coletiva, falou que não queria que o nome do camisa 10 que o Vasco havia negociado, estava negociando naquele período e ainda negocia, fosse vazado com medo. Mas o vazamento acabou sendo benéfico e não prejudicial. Porque hoje o Lanzini está entendendo o que é o torcedor vascaíno, o peso do torcedor vascaíno. A postagem de despedida do West Ham Lanzini foi recorde de comentários do torcedor vascaíno. Esse peso da torcida vascaína já está chegando ao Manuel Lanzini. E isso, meus amigos, faz a diferença numa contratação. Com toda certeza o atleta está sim ficando impactado com o tamanho da torcida vascaína. Então, essa é a realidade. Fiz questão nesse Acorda Vascão de trazer aqui a informação sobre a situação do atleta. É o sonho de consumo. Tem fatores que sim, pesam ao Vasco. O Vasco foi um dos únicos clubes que já formalizou uma oferta. Há outros clubes interessados. Galatasaray da Turquia, alguns clubes da Europa, alguns clubes da Arábia, mas até o momento de proposta formal, o Vasco foi um dos únicos clubes que já formalizou algo ao jogador. O River, por exemplo, é um clube aqui da América do Sul que quer repatriar o Lanzini, mas ele também não oficializou nenhum tipo de oferta. Só irá formalizar algo caso avance para as oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. A família do Lanzini hoje não quer ir para a Argentina, então vários fatores pesam a favor do Vasco. Se tem fatores que pesam contra, muitos também pesam a favor. Uma balança hoje muito equilibrada. O Lanzini quer, aliás, o Vasco quer o Lanzini como seu camisa 10. Um nome que muda o nível do elenco do Vasco. Não é nome de parar aeroporto, mas é nome que empolga. É o craque, é aquele jogador que tá difícil, toca no Lanzini que ele resolve. Lucas, se não tiver o Lanzini, o Vasco vai parar por aí? Não. O Vasco já tem outros nomes também em pauta, mapeados, para caso não feche com o Lanzini, inicie negociações por outro nome. Mas hoje o grande foco é o argentino de 30 anos, que vestiu a camisa 10 do West Ham nessas últimas temporadas.
Te anima o Manuel Lanzini, torcedor? Coloque a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi apenas o primeiro vídeo do dia, um Acorda Vascão. Ainda temos Fala Gigante, ainda temos Boa Noite Gigante. Vídeos que prometem muito e eu conto com você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative seu sininho de notificação. Os dias vão ser quentes se tratando de notícias e aqui você ficará muito bem informado. Então vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem os nossos vídeos. E como eu sempre falo, saudações vascaínas.